Olá pessoal, tudo bem com vocês, nonos? Então olha só, hoje vamos fazer então a correção das questões da aula passada. Primeira atividade era de completar e tinha uma frase que dizia assim então, ó, um elemento químico é representado pelo seu símbolo, é identificado pelo número de prótons, certo? E pode apresentar diferente número de nêutrons. Então, essa é a resposta, tá? Então, tá aí. Agora, vamos para a questão número 2, que diz assim: indique o número de prótons, nêutrons e elétrons que existem, respectivamente, no átomo de mercúrio. Então, eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui, uma dica importante. Sempre que nós lermos um problema ou de química, de física, nós vamos colocar todas as informações fornecidas no papel, tanto da informação dada quanto do que está sendo pedido, tá? Porque assim nós conseguimos visualizar de forma simplificada, tá? O que precisa ser resolvido. Então, olha só, foi dado aqui o elemento mercúrio com o número de massa e o número de prótons, certo? Então, muito importante, tá? Sempre fiquem ligadinhos nisso. O número maior aqui, que é o número de massa, tá? Ele sempre vai ser maior. Por quê? Porque nesse número nós já temos os prótons e mais os nêutrons que nós não sabemos aqui. E o que o problema está pedindo, então? O número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, acompanhem o raciocínio aqui. Prótons, gente, já foi dado. Então, prótons, o número é 80. Se prótons na natureza têm o mesmo número de prótons e elétrons, então elétrons também é 80. E nêutrons? Então, quantos nêutrons tem? Se o número de massa, tá, é igual a prótons mais nêutrons, tá? O número de massa é igual a prótons mais nêutrons, é só eu pegar aqui, tá? E tirar, então, do número de massa, que é, no caso aqui, tá? 200, eu tirar aqui a quantidade de prótons, o que me sobra vai ser os nêutrons. Então, bem simples, eu vou fazer 200 menos 80, o que me sobra é 120. Ok, gente? Tá tranquilo? Então, prótons 80, elétrons 80 e nêutrons 120. Vamos agora para a próxima questão, a número 3, que diz assim: o átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons e 126 nêutrons. Parou tudo. Vamos colocar no papel as informações dadas. Então, eu tenho aqui 80 prótons 83, elétrons 83, nêutrons 126. Beleza, pessoal? Então, eu coloquei no papel as informações que me foram dadas. Agora, vamos às perguntas. Aí é o seguinte, o problema pergunta assim: qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Pediu o número atômico, representado pela letra Z, e o número de massa, representado pela letra A. Se o número atômico, tá, é igual ao número de prótons, então o meu número atômico vai ser 83. Beleza? E o meu número de massa? O número de massa, então já fiz um esqueminha aqui. Sempre lembrando, massa é igual que prótons mais nêutrons. Então, é só eu somar os dois. Aí, eu vim aqui do ladinho e fiz a conta. 126 mais 83, minha resposta vai ser 209. Então, meu número de massa é 209. Então, qual é a resposta dessa minha questão? Número atômico, 83, e o número de massa, 209. Então, agora, nós vamos para a nossa
quarta questão. Então, vamos lá. Na quarta questão diz assim: qual o número de massa e o número... Dê um número de cálcio onde o número atômico é 20 com 20 nêutrons. Então, vamos lá. Pediu o número de massa e o número, ou melhor, só o número de massa ele pediu. E disse que o número atômico era 20 e a quantidade de nêutrons também era 20. Olha só, o número atômico, 20, número atômico é o número de prótons que um átomo tem, correto? E aqui nós temos o número de nêutrons. Se número de massa é prótons mais nêutrons, então eu vou somar, certo? Aqui, ó, eu vou somar os prótons, que é o número atômico, mais nêutrons, certo, gente? 20 mais 20 é igual a 40. Esse, então, é o meu número de massa, certo, gente? Fácil, né? Tá muito fácil, né? Então, fácil só se for pra ti, né, professora? Eu já tô ouvindo, eu nem terminei de gravar o vídeo, já tô ouvindo isso, né? Então, vocês botam esse cérebro pra funcionar aí, para de reclamar, tá? Porque é muita inteligência para não ser explorada, vamos explorar essa inteligência aí toda, né? Então, vamos para a questão 5 aqui. Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Qual o seu número atômico e seu número de nêutrons? Então, vamos lá, olha só. Viram como é que eu fiz aqui? É assim que vocês têm que começar a fazer. Quem não fez, tá? Começa a fazer a partir da próxima atividade, ou quem não conseguiu elaborar certinho, arruma aí no seu caderno. Então, assim, ó, um átomo é constituído de elétrons, aqui deu o número 28, certo? E possui um número de massa igual a 50, ó, massa igual a 50, certo? E aí ele pediu o quê? O seu número atômico e o número de nêutrons. Então, olha só, gente, primeiro a gente tem que identificar, tá? Os valores. Se eu tenho aqui 28 elétrons e eu sei que os prótons é na mesma quantidade, tá? E que um número atômico é igual ao número de prótons, ou seja, o número atômico é o número de prótons, tá? Então, elétron eu tenho 28. Quer dizer que prótons eu também tenho 28. Se prótons é igual ao número atômico é igual a 28, ok? Então, é isso. Agora, eu quero encontrar o número de nêutrons. Como é que eu faço isso? Eu tenho aqui o número de massa. Se massa é prótons mais nêutrons, certo? Eu já tenho os prótons, que é igual a 28 aqui, ó. Número de atômico é 28, então prótons é 28, tá? Esse número 28 já está dentro aqui do 50, que é o total do número de massa. Eu preciso tirar esse 28 desse total, o que vai me sobrar são os nêutrons, que é o que eu quero encontrar. Então, eu vou fazer esta continha aqui. 50 menos 28 vai dar o resultado, então, 22. Então, meu número atômico é 28 e o meu número de nêutrons é 22. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, que vocês possam fazer a correção. Vou deixar aqui para vocês visualizarem bem certinho, ok? Para que vocês possam estar corrigindo, então. Beleza, pessoal? Tudo de bom para vocês aí e um beijo. Fui!